Anunciando, estamos recebendo aqui o empresário Múcio Azevedo. Ele é empresário no município de Horolândia, mas é uma pessoa que sempre tem se comunicado com a mídia aqui em Jacobina, tem colocado opiniões bastante sensatas, inteligentes, e nós convidamos aqui porque Múcio tem uma posição em relação a essa questão do funcionamento do comércio. O comércio deve ser fechado durante esse período. O que é que está acontecendo com o mundo? O que é essa pandemia? É o fim do mundo? Hein, Múcio? Bom dia, tudo bem? Bom dia, João Batista, bom dia, Clodoaldo, bom dia, ouvintes da Rádio Jaraguá. Realmente eu tenho uma posição que talvez divija da de muitas outras pessoas, e é normal, né? A divergência dentro dos sistemas democráticos é desejável, é impositiva até pelo próprio sistema, deveria ser. Então, estou à sua disposição, pode me perguntar. Eu fiz logo nisso, falei assim, é o fim do mundo, Múcio? Muita gente, o mundo vai se acabar agora. O mundo está chegando ao seu fim, não? Deixa eu lhe dizer, isso é uma resposta que pertence ao Pai, o próprio Cristo, homem, né? E Deus disse o dia e a hora, ninguém sabe, apenas o Pai. Nem os anjos do céu, nem ele, que era homem também, perfeitamente, tinha a resposta. Não existe essa possibilidade assim. Um dia o mundo acabará. Né? Até porque o esgotamento dos recursos da Terra permitirão que a humanidade se extinga. Né? Pelo menos fisicamente. Espiritualmente acho que não se acabará nunca, é eterna. Mas isso não é o fim do mundo. Isso já aconteceu em dimensões proporcionalmente muito maiores em outras épocas. E o mundo não acabou. Já houve profecia sobre isso, interpretações de textos de Daniel, de Apocalipse, e acabaram sendo um fiasco. Pois é, qual é a comparação que a gente poderia fazer? Ele vai trocar só a frente ali do microfone, porque está tirando o rosto de Múcio na câmera, e o ouvinte, às vezes, ele quer ver o entrevistado na sua totalidade. Pronto. Enquanto o Clodoaldo faz essa troca, tudo bem, já foi feito aqui. Múcio, nós tivemos aí a peste negra, nós tivemos a gripe espanhola, nós tivemos o cólera, enfim, várias epidemias no mundo. Qual seria a correlação que a gente pode fazer com o momento atual? Elas têm um certo grau de similaridade. O que parece que hoje, com esse coronavírus, é que ele tem um poder de transmissão muito maior do que os outros. Mas houve a peste negra, em 2009 houve o H1N1, que também é um vírus similar, um coronavírus da mesma família. Isso vai acontecer ao longo da história humana N vezes. É imprevisível o momento. Hoje a ciência já até tem uma certa... Sobre esse, houve muito mais alertas que foram sufocados por poderes políticos. A China escondeu do mundo a gravidade da situação e escondeu criminosamente. Aí quando ele explode na Europa, numa dimensão assustadora, e vai se espalhando pelo mundo inteiro. Então é preciso, claro, eu sou a favor das providências profiláticas, das providências preventivas. Eu vejo isso como dentro da normalidade da existência humana e da existência do próprio mundo. Na sua opinião, está existindo um pânico ou uma excessividade nessas medidas? Acredito que sim, elas podem e devem acontecer agora numa outra dimensão, numa outra forma, né? A horizontalidade, né, que está se impondo em muitas nações, no Brasil também, né? Há governadores que defendem isso, e eles vão engolir essa batata quente. Eles vão engolir essa batata quente. Porque tiraram das costas do presidente da República, e eu acho que houve um certo grau estratégico na atitude dele, e assumiram, vamos parar tudo. Sabe quantos dias eu dou para você para que isso exploda? No máximo 15. Paralisa em São Paulo, não precisa mais. Paralisa em São Paulo, como já está paralisado, não há mais comércio, né? As relações sociais estão totalmente anuladas, e vocês verão que um país como o nosso, uma economia já abalada, e nós herdamos uma tragédia econômica, uma tragédia social, uma tragédia no sistema de saúde pública. Vocês verão que essas medidas vão ser até o remédio, quem sabe, contra a doença, mas o doente vai morrer. Vai ser um sucesso o tratamento.
com o enterro do doente. Porque não é possível. Até onde iremos? Mesmo numa cidade das dimensões de Orolândia, o pânico já se espalha, as pessoas têm medo, as ruas ficam desertas, fecha-se tudo, fala-se em fechar as empresas. Ontem o senhor Dória já reconheceu que está fazendo bobagem. Porque já pede para as empresas trabalhar, mas trabalhar para produzir, para vender para quem? Como se sustentarão os empregos se as empresas não têm como pagar nada, porque não têm como comercializar? Recebi telefonemas de empresários que são clientes nossos do Rio Grande do Sul, em que aos prantos ele dizia: tenho que mandar todo mundo embora. E já tomou essa atitude. Outras empresas seguirão esse exemplo. Então é preciso um pouco de equilíbrio. Não me importa, eu não espero do presidente Bolsonaro a retórica do padre Antônio Vieira. Ele não a tem. É o jeito dele, cada um tem o seu. Se ninguém gosta de ouvi-lo, amá-lo ou odiá-lo, é uma opção pessoal. Você acha que o tom do pronunciamento que ele fez oficialmente, o pronunciamento que ele se dirige à nação, não foi um tanto exagerado? As palavras que foram colocadas não foram um tanto quanto inadequadas, ô Múcio? Eu acho que a verdade tem que ser colocada como ela é. Eu sempre não sou um imitador perfeito dele. Cristo nunca amenizou fatos. Então a realidade tem que ser dita como ela é. É evidente que eu gostaria que ele tivesse uma forma de se expressar um pouco mais afinada com aquilo que os ouvidos humanos gostariam de ouvir. Mas ele não é assim. Agora, ele disse alguma mentira? Não. Há dois fatores a serem defendidos numa crise como essa: a vida das pessoas, em primeira instância, e a sobrevivência econômica da sociedade como um todo, em segunda instância. A paralisação total de atividades é sepultar o país, é jogar o país num abismo do qual ele não sairá nunca. E o que existe por trás de tudo isso? Quem está ganhando dinheiro com isso? Quem está ampliando o seu poder militar, econômico e buscando hegemonia com isso? O país de onde surgiu essa doença. Estou dizendo que ela fabricou, que ela modificou o vírus. Não é nada disso. Mas está tão evidente, está tão claro diante dos olhos de quem tem um mínimo de raciocínio, que a China é beneficiária de uma tragédia mundial. Está dominando o mundo. O sonho de Xi Jinping é que em 30 anos a China supere os Estados Unidos da América em todos os sentidos: militar, econômico, de domínio social, de domínio político. E ela quer antecipar os fatos, que poderiam até acontecer naturalmente dentro da dinâmica do crescimento das sociedades. Mas a China tem suas dependências também e as pessoas não estão enxergando. Está todo mundo se rendendo, os governadores do Nordeste vão lá pedir socorro para a China. E dentro do Brasil se promove um antagonismo desnecessário e inútil. A fala do presidente não me agrada? Tudo bem. Mas a vida das pessoas, a sobrevivência da economia, tem que estar acima dos interesses pessoais, das vaidades pessoais, do desejo de poder de cada um, que é legítimo. E a gente sabe que há um embate político e ideológico por trás de tudo isso, que vai nos levar a um desastre de dimensões continentais. Nós temos que evitar o pânico, o medo. Você perguntou se eu tinha medo? Tenho. Eu sou um homem de 67 anos, venho de um câncer, tenho artrite, tenho pressão alta, tenho diabetes, estou no grau mais elevado do grupo de risco. Tenho medo. Mas eu não vou me acovardar. Entre o medo e a pusilanimidade, há uma distância incalculável. Eu não posso, por causa do meu medo, me achar no direito de dividi-lo e transformá-lo em pânico nas outras pessoas. Vai morrer gente com essa epidemia que já está morrendo. Na Itália. A Itália, a região norte da Itália, é um reduto de velhos, de pessoas de idade. Eles mesmos dizem: crianças de até 10 anos de idade não houve um único caso fatal.
Entre os acima disso, há casos fatais em pessoas que já tinham predisposição por doenças pré-existentes, que os levaria a um colapso orgânico. Há velhos com resistência. O general Heleno voltou a trabalhar. Eu tenho um amigo em São Paulo que deu positivo o vírus, mas passou aí não sei quantos dias. Não sentiu nada, sentiu uma pequena indisposição, ficou com medo, pagou para fazer o teste, positivo. Vai repetir o teste terça ou quarta-feira da semana que vem, porque agora já não deu mais positivo. Quer dizer, nós vamos atravessar essa epidemia e podemos atravessá-la dentro de reduções da mobilidade social, mas sem nos levar a um confronto ideológico, a um confronto político, tentando destruir poderes. Por quê? Porque o presidente tem uma postura. Ele disse alguma mentira? Tudo que ele disse é verdade. Se não disse da forma que eu gostaria de ouvir, não há como negar nenhum fato que ele colocou. Ou vocês acham que por trás de toda essa celeuma não há interesses escusos, tanto de natureza política, como econômica, como de beligerância, como de dominação, como de hegemonia? Existem. Nós não podemos ser cegos. Não dá para ligar a TV, gente. As informações são no sentido de mostrar o volume de caixões. Então o Brasil, o melhor negócio do mundo vai ser a construção de crematórios e de cemitérios. Porque daqui a 10 dias, eu lhes digo, contem 10 dias a partir... Hoje estamos no terceiro dia da reclusão, né? Impositiva. É o Estado entrando dentro do nosso direito individual e reduzindo a nada. O medo no prédio onde eu moro, lá em Recife, é astronômico. Minha mulher, eu não posso nem ligar, está mais equilibrada agora. Mas liguei para um amigo que disse que tem que levar a marmita pendurada num saco, numa vara, para entregar para o pai que mora na edícula da casa dele. Aonde nós vamos chegar? Proteção dos vulneráveis? Maravilhoso. Agora, a paralisação completa da atividade econômica, que já aconteceu, já está em vigor, vai nos levar a um desastre, que o vírus é fichinha. Nós vamos sentir saudade do coronavírus. Pelo amor de Deus. Toda a prevenção é bem-vinda, desde que equilibradamente organizada. Muito bem, estamos conversando aqui com o empresário Múcio Azevedo. Se você quiser fazer uma pergunta, um questionamento, dar uma opinião, fique à vontade. O Márcio Luz diz o seguinte: bom dia, Múcio. O questionamento que eu faço é o seguinte: por que não somente o Brasil, mas vários outros países decidiram tomar esta decisão de estabelecer quarentena? Não seria apenas uma questão ideológica, mas uma questão de preservação da vida. Então, o Márcio Luz tem essa opinião, Múcio. Olha, espalhou-se pelo mundo, e hoje a informação tem uma velocidade tremenda. Em 2009 nós não tivemos isso com H1N1. Tivemos um pouco, mas ainda não era na dimensão desse poder de comunicação. Compreendo que em regiões onde a epidemia tomou proporções alarmantes, haja atitudes um pouco mais duras, um pouco mais restritivas. É o caso do Brasil. Ela é eficiente, ela é eficaz. O isolamento das pessoas, a eliminação de toda e qualquer mobilidade, vão preservar o quê? O que faremos com as empresas? O que sobrará depois de tudo isso? Nós sairemos de um abismo para um outro ainda mais profundo, tá certo? Então, o que eu prego, o que eu defendo, que a prevenção é uma atitude absolutamente necessária. Agora, os exageros, o que se divulga na mídia todos os dias, amedrontando as pessoas, criando uma sensação de medo, além da normalidade, além do medo natural, que é orgânico, que vem de reações do organismo humano, ele não é bom. Tanto que não resolveu.
Lá na Itália foi onde morreu mais gente. A Espanha já superou, segundo os números. Nós não sabemos, a China mente mais que pula de remédio. Eu estava hoje exatamente ouvindo agora pela manhã Jovem Pan, às 5 da manhã, e ouvindo os números da Espanha, e aí o jornalista dizendo, olha, já superou a Rússia. E eu fiquei imaginando, será que esses números que a Rússia divulga são números reais? A Rússia não, a China divulga, são números reais? Porque lá é uma ditadura, né? É uma ditadura política. Existe, as pessoas têm, a grande confusão começa no final do século XVIII, quando se confunde ideologia com sistema. O capitalismo é um sistema econômico que está presente em todos os sistemas ideológicos. Ao capitalismo liberal, ao capitalismo conservador, ao capitalismo primitivo, ao capitalismo socialista e ao capitalismo comunista, que nunca se alcançou. Nós nunca chegamos a esse ponto. Não é primeiro porque ele é uma utopia. Ele é uma utopia. Nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, nem vai acontecer nunca. Por quê? Porque não é possível construir um mundo perfeito. O homem nasce com defeitos e virtudes já de origem genética. Então não é possível criar a perfeição a partir da imperfeição. Então, o sistema capitalista ele está presente em todas as ideologias. O comunismo também é uma forma de capitalismo, de economia planificada, centralizada, na mão de uma elite, que na Rússia a gente chamava de nomenclatura, que desfruta de todas as benesses. A China mente em tudo. Ela criou ilhas de prosperidade, que estão cercadas por um mar de miséria, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e acreditar num país onde a imprensa não é livre, o médico que alertou já morreu, inclusive da doença. Quais são as notícias que nós temos da China sobre os números? Acabou a epidemia. A economia da China já voltou ao normal, senhores. Eles não são idiotas, estão nos fazendo Por quê? Porque se nós fracassarmos em nossas economias, teremos que entregar os bens que temos a preço de banana e ela atingirá a hegemonia desejada com a nossa ajuda e a gente ainda vai sorrir. Eles nos mandaram algumas máscaras, eles nos mandaram algumas equipes médicas, eles nos presentearam, com a sua falsa bondade, enquanto estão comprando, não do Brasil, estão comprando metade desse país. Já há a informação de que certas grandes mídias, carentes, porque o governo atual restringiu o fluxo de dinheiro, já se associaram a grupos chineses, como a Band, agora parece que a Globo. Está aí o mundo nas mãos de uma potência que não teve misericórdia nenhuma do seu povo. Muito bem, vamos aqui ouvir opiniões, temos várias pessoas mandando mensagens, então vamos abrir o canal aí do WhatsApp, coloca a população para falar, pode ligar, pode questionar Múcio, pode discordar dele, pode concordar, fique à vontade. Vamos aqui, a primeira mensagem aqui de áudio, vamos lá, gente. João, bom dia. Esse empresário lá de Orolândia, ele está falando tudo certinho o que acontece no país, entendeu? Um cara centrado, e você vê que ele está falando a realidade, né? Sem fantasia, entendeu? Parabéns a ele, e que todos os empresários, eu gostaria que todos os empresários da cidade se mobilizassem e passassem a fazer o que ele está fazendo. Dar uma entrevista e mostrar às autoridades públicas, né, que são os políticos, que a coisa não é do jeito que eles querem, porque eles fazem o lado político. E a realidade é totalmente outra. Parabéns, amigo. Você é um guerreiro. Obrigado. Aqui, Valdemar aí do Coxo, portanto. Vamos aqui, mais gente participando, dando opinião, participação aqui de Múcio Azevedo. Vamos lá no Zap. Bom dia, João Batista. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao senhor Múcio Azevedo aí, empresário. Até que enfim, uma opinião muito pontual, muito esclarecedora. Faço das palavras de Múcio as minhas palavras. Tenho certeza que muitas pessoas aqui em Jacobina, o empresariado comunga dessa mesma
pensamento do senhor Múcio, muito feliz nos esclarecimentos dele, pontual. Nesse momento de pânico, a gente precisava ouvir esclarecimentos tão pontuais assim. Parabéns, senhor Múcio. Muito bem, obrigado aí. Essa opinião, deixa eu ver aqui quem foi o ouvinte, que não se identificou, mandou a sua mensagem aqui, deixa eu ver no WhatsApp. É o Wagner Nascimento, tá, que mandou essa mensagem. Aqui tem um ouvinte, eu vejo ele o seguinte: bom dia, João Batista, não concordo com nada que o Múcio está dizendo, mas respeito a opinião dele. Quem manda é o Josias Marcos. O Alfredo, seguinte: bom dia, Múcio. Aqui em Jacobina fecharam oficinas e até borracharia, onde trabalha apenas uma pessoa, que sobrevive desse trabalho. Hein, Múcio, em relação a isso, falta o quê? A informação ao governante, à equipe do governante que toma esse tipo de medida? Falta bom senso. Ontem um amigo me telefonou de Goiás que havia um senhor com um certo grau de ausência de força física, com 3 pneus na sua carreta furada, já fazia 8 horas e não tinha uma borracharia onde consertar os pneus da carreta. Parece que havia um evento, não sei se é o aniversário de um parente, e ele estava lá, não sei se conseguiu resolver o problema. Por quê? Porque a rua, o lugar onde ele estava já era um deserto e ele não tinha com quem se socorrer de uma situação de certo nível de gravidade, porque estava exposto lá na beira da estrada com o seu caminhão. Nós sabemos que o Brasil vive um clima de violência ainda, apesar de que já foi reduzido, muito grande. Eu acho que isso, quando o bom senso é abafado, deixa de existir, às vezes nós tomamos medidas que excedem a necessidade, né, da prevenção em si mesma. Ela passa a ocorrer uma histeria que vai se coletivizando, vai se expandindo, vai chegar o ponto em que ninguém vai se dar bom dia. Nós nos apertamos a mão, João. Nós nos apertamos a mão. Isso foi um crime para uma pessoa que ocupa a mais alta magistratura da nação. Ele não foi procurar o povo, ele estava lá no palácio, o povo que foi lá. Ele tinha dito às vésperas que evitassem a manifestação porque havia no ar, e já era real, uma pandemia que estava se expandindo numa velocidade muito complicada. Mas foi crucificado. Eu respeito as discordâncias. Aliás, se não existisse discordância, o mundo não teria sentido. É verdade. Mas está havendo falta de bom senso, gente. Nós temos 40 milhões de profissionais liberais e ninguém sabe quantos na informalidade. Como é que essas pessoas vão sobreviver? Será que os R$200, que sei lá se chegarão também na mão dessas pessoas, permitirá que elas tenham um mínimo de dignidade para sobreviver? Ele comprar pelo menos alimento, né? Vamos aqui a mais mensagens pelo WhatsApp. Vamos lá, gente. Vamos lá ouvir? Bom dia, João Batista. Bom dia, Múcio Azevedo. Eu sou o Antônio, daqui de Canabrava. João, eu concordo aí com tudo que o Múcio falou aí. Isso aí só é pânico mesmo. Isso aí a China criou só para satisfazer os interesses econômicos delas e ganhar hegemonia no mundo mesmo. E é só isso mesmo. E no Brasil, o povo, muita gente está iludida mesmo. Aí concordo com tudo que o Múcio falou aí. Bom dia, Antônio de Canabrava. Ok, vamos aqui, mais uma pessoa falando conosco, vamos lá? Bom dia, João Batista e Múcio, que é Samuel da Cabina 3. A Bíblia nos fala que 9 países irão se aliar a um país poderoso. E no total serão 10, porque 9 vai se aliar a um. Esse país não pode ser a China, que está escrito na Bíblia? E aí, Múcio? Olha, eu não fiz nenhuma exegese desse texto, nem sei onde ele está localizado. Há muita profecia na Bíblia que eu, como católico, para mim a interpretação fica restrita à autoridade eclesiástica, ao magistério da igreja, tem respeito à religião de todo mundo, mas não acredito nisso. Não acredito que seja isso. Nós não... Antes do final, segundo o que está no texto bíblico, todo esse sofrimento é apenas o princípio das dores. O alinhamento entre nações com interesses comuns, alguns estratégicos, outros mais táticos, outros de sobrevivência, sempre
foram uma presença na vida delas, né? A criação da Comunidade Econômica Europeia, que tem tudo, a Inglaterra já se afastou, outros países já pensam. O problema é o seguinte: neste momento, a interpretação de profecias bíblicas não é uma coisa a que eu me atrevo, até porque eu não domino isso. Fui seminarista, estudei um pouco de teologia, mas não tenho nenhum embasamento para dizer que isso é uma verdade. Nós precisamos ter temor de Deus. Creio na Bíblia, porque a Bíblia diz, a igreja diz que a Bíblia é a fonte da verdade, é a revelação divina ao homem, mas também creio na tradição, também creio no magistério. E vejo nisso de muitas pessoas que respeito, né? Minha esposa é presbiteriana, minha filha é presbiteriana, não há embate religioso dentro da minha casa, cada um respeita a sua forma de ser, mas eu não acredito nesse alinhamento, acredito no desejo de dominação de uma superpotência que chegou a isso com a ajuda do Ocidente, que criou o enclave capitalista que lhe permite ter riquezas imensas e que, aí é uma especulação, pode ter uma estratégia a partir do surgimento ou da expansão dessa virose que está deixando o mundo em polvorosa. Ok, vamos ao telefone, estamos com o empresário Múcio Azevedo conversando aqui com os ouvintes da Rádio Jaraguá, internautas espalhados pelo mundo inteiro. Estamos transmitindo em multiplataforma pelo Facebook e também pelo YouTube na TV Jacobina. Vamos ao telefone, alô, bom dia. Bom dia, João Batista, é Flávio. Flávio aí de Catinga no Muro, não, Flávio? Bom dia para esse cidadão aí, para vocês, ele está correto, parabenizar ele. E eu também, João, eu tava dizendo que isso aí foi um absurdo através dos governantes. Muitas coisas aqui na Catinga do Moura foram paradas, borracharia, alguns comércios, e todo mundo aqui nazarano. Isso foi um absurdo. Agora eu só digo assim, João Batista, tem muitas famílias lá na Itália que foram um dos mortos mais, que saiu nas televisão, né, na Itália, que o povo, aqui da Catinga, tem não sei quantas famílias morando lá, e nunca ligaram para as famílias, já ligaram para Saruara, que está sob controle, e ninguém sabe o que está por detrás disso. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou me covardar, entendeu? E nem vou ficar preso em casa, que eu não sou criminoso. Eu estou saindo com minhas atividades. Agora mesmo estou querendo ir no Batata ver se eu saco um dinheiro lá no caixa eletrônico e na Catinga, que tudo está aberto. E parabenizar esse senhor que está dando essa entrevista aí, que Deus é de dar muitos anos de vida aí, que eu vi ele falando, que está enfrentando umas doenças, que ele vai vencer, que Deus é o maior de todos. Se for para nós morrer, não tem governo, não tem ninguém que atar. E muito obrigado aí pela atenção. Ok, Flávio, deixa eu liberar a mensagem pelo WhatsApp. Vamos lá, mensagem pelo WhatsApp da Jaraguá. Vamos lá, gente. Bom dia, João. Bom dia, Múcio. O meu esposo, ele usou as mesmas frases sobre a China como o Múcio está usando. Eu cheguei até a falar com ele que era bobagem da parte dele, mas como o Múcio está tendo uma explicação mais específica, então eu agora acredito sim, que se a gente não tomar cuidado, né, tomar medidas muito cabíveis, então a gente vai ficar numa situação precária. Mas sobre os cuidados que a gente tem que tomar, sim, a gente tem que estar tomando, né, suas medidas protetivas. Vaneide daqui de Lagoa 33. Desejo um bom dia para vocês. Obrigado, Vaneide, Lagoa 33. Mais gente aqui no Zap. Vamos lá, gente. Bom dia, João Batista, que é Marilene de Vazia Nova. Quero lhe dar parabéns para você e para o seu entrevistado. Que Deus abençoe. Eu também concordo com esse empresário aí. Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe. Valeu, pessoal de Vazia Nova. Mais gente aqui, vamos lá. Bom dia, João Batista. Bom dia, ouvintes. Esse Múcio aí, vou te contar uma coisa, viu? Tá de parabéns. Eu vi a verdade, eu ouvi a verdade. Eu já imaginava coisas parecidas, mas eu vou te contar. Ele simplesmente abriu o verbo e falou tudo que muitos estão precisando ouvir, mas não querem acreditar. Parabéns, Múcio. Creio plenamente no que você está falando. Ok, dona Ana aí do bairro Ladeira Vermelha. Aqui tem o Wellington Márcio, vamos ouvi-lo? Vamos lá? Bom dia, João. Bom dia. Bom dia ao senhor Múcio. Ô, João, compartilho da mesma ideia de Múcio. Tenho falado e tenho defendido que seria bom a gente dormir e acordar e aquilo que Bolsonaro falou fosse mentira. Mas não é mentira.
É como o Múcio falou, é uma linguagem verdadeira, talvez mal colocada. Mas a verdade, João, não existe meia verdade. É uma verdade só. E as pessoas precisam entender que o país precisa rodar. Nós vivemos em um país capitalista. Precisa rodar, a economia precisa rodar. As medidas que foram tomadas, talvez necessárias, mas para um país que estava em crescimento, que estava gerando emprego, recuar. Em uma guerra, João, em uma guerra, não se morre somente por causa de armas, não. Não, doenças também matam. Você fugir da guerra. Outra coisa, o que está havendo num país ainda que muito discorde, é uma briga política. É uma politicagem que agora está usando uma doença porque viu que o povo temeu. O povo teme a morte. O povo teme a morte. Então a política ainda está inserida e agora de uma forma que uma doença vai trazer um estrago. Porque na verdade os governantes, vamos ser sinceros, não estão ligando para o povo não. O que Múcio falou aí é a pura verdade. A China, João, ela não se preocupa quantas pessoas vão morrer na China não, para que ela aumente o potencial dela. Ela não se preocupa quantas pessoas irão morrer, quantos cadáveres irão ter que enterrar não. E no Brasil hoje a política está fazendo isso. Não se preocupa quantos irão morrer ou quantos eles irão matar, ou pela doença ou pela fome. Compartilho o Múcio das suas mesmas ideias e defendo também, mesmo que a mídia esteja bombardeando e as pessoas estejam com os ouvidos tapados para a verdade que está em nossa frente. Vai haver um colapso. Vai haver um colapso e muitas pessoas serão prejudicadas. Ok, então vamos aí, Múcio, 4 participações, depois eu vou liberando mais ouvintes que vão dando suas opiniões, ou discordando ou concordando com a sua opinião. Bom, eu vou fazer uma pequena regressão. O número médio de entre 35 e 40 mil pessoas ano são vítimas de homicídios e de crimes violentos de toda forma, desde a redemocratização, desde 1985. E isso nunca foi um clamor midiático, nunca se transformou num clamor midiático. Nem países em guerra, como Síria, como o Iraque, como todo o Oriente Médio, tiveram números que nos superaram. Então o Brasil, que somos um país pacífico, não temos divergências fronteiriças, não temos isso, não temos aquilo, temos algumas, mas são muito simples, sempre viveu em guerra. Eu em São Paulo fui assaltado 9 vezes num período de anos. Todas elas, não em todas não, em 6 delas sofri alguma violência, empurrões, murros, chutes. Por quê? Porque o que eu tinha não satisfazia a ganância daqueles que... 9 vezes. Quer dizer, de tragédias, nós já estamos cheios. No momento, a tragédia maior que está acontecendo é da ambição de alguns políticos de chegarem ao topo. E se isso se percebe, não há uma medida provisória que o governo mande com o desejo de beneficiar o povo que não caduque, que não prescreva. Foi assim com a carteira de estudante, foi assim com o alongamento do prazo das CNHs. Quer dizer, como é que vai governar um país onde os poderes que deviam ser harmônicos entre si são antagônicos entre si e onde há pessoas que a maior eleição foi ontem, o cara está governando aí há 14 meses, tá bom, vai cometer seus erros, pagará por isso, mas a disputa política e ideológica está tão evidente que a gente sente vergonha. Ontem, quando eu li no texto, nem sei se é verdadeiro, né, porque há tanto fake news, a Dória pede que as empresas não parem. É aquilo que eu dizia, vai produzir para vender para quem, Farroupilha?
Se vocês querem reduzir quase a zero a mobilidade, não, vão circular ambulâncias, polícias, o que mais? Bombeiros e o resto da sociedade. Confinem 30 dias. A Bolívia tomou a iniciativa ontem de determinar o confinamento absoluto por 30 dias. Não aguenta 5. Essa economia não aguenta 15 dias de confinamento horizontal. Agora nós temos uma população a proteger, que são os vulneráveis de fato, os velhos, os portadores de doenças crônicas, que predispõem o organismo a ser menos resistente a uma ação virótica que pode levar a uma infecção pulmonar de natureza grave. O país tem um sistema de saúde falido. Aqui na Bahia se chamava o quê? A fila dos que esperavam por uma cirurgia ou por uma assistência médica. A fila da morte. Sem nenhuma epidemia. Agora, com essa epidemia, quantos leitos foram acrescentados em Jacobina, de UTI? Quantos em Orolândia? Quantos em Salvador? Quantos em Feira de Santana? Há uma epidemia de H1N1 lá em Petrolina. Ontem me foi noticiado por um amigo que estava doente dentro de casa. Ele disse: Múcio, eu não saio. Um outro amigo de Porto Alegre disse que um vizinho saiu para comprar pão, um homem de 72 anos, foi escorraçado na rua. Volta para casa. E você vai fazer o quê? Quem vai cuidar dessa gente? Então nós vamos focar nisso. Por quê? Porque 80 a 85% das pessoas que forem infectadas não terão nenhuma reação de natureza grave ou reação nenhuma. Então, há uma maximização da ação. Vai morrer gente? Claro que vai. Morre desde que o mundo decaiu. 5 mil aqui, 5 mil acolá. Tá bom. É claro que nós não desejamos isso, não desejamos a morte para ninguém. Nosso instinto de sobrevivência nos permitiria desejar viver eternamente. E só num outro plano, numa outra dimensão metafísica. Não nessa. Nunca parou de morrer gente. Cuidados? Beleza. Vamos ter todos os cuidados. Vamos lavar mais as mãos. Vamos nos expor menos nos aglomerar, para que a transmissão não ocorra de pessoa para pessoa, seja diminuído, até que o pico virótico da epidemia, da pandemia, comece a reduzir-se à medida em que a população começa a adquirir anticorpos e ser resistente a esse vírus, como foi a todos os outros que já surgiram. Okay. Porque não é o fim do mundo. Vamos ao telefone, falar com o ouvinte, também liberar as mensagens pelo WhatsApp. Alô, bom dia. Alô, bom dia, João Batista Ferreira. Pois não, Ademir Barbosa. Bom dia, Múcio. Eu estava fazendo falta, viu, Múcio? Demorou muito. Bom dia, Ademir Barbosa. Múcio, você sabe que o governo federal está sofrendo uma pressão muito grande por parte dos grandes investidores da Bolsa de Valores. Isso aí é um fato. Então, essa pressão leva o quê? Ao governo achar que abandonar essa ideia de mobilidade é muito grande. Eu queria que você explicasse para o ouvinte o seguinte: o que está errado? A Índia fechou as portas, digamos assim, jogou a chave fora com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A China está começando a se locomover agora, digamos assim. A França, a Itália, todos esses países fecharam. Eles estão certos, só nós que estamos errados. Eu gostaria que você esclarecesse esse ponto de vista. Eu acho, na minha opinião, a respeito à sua, na minha opinião, eu acho que um país que coloca seus habitantes dentro de casa, para que isso não aconteça em escala maior, para que essa doença não aconteça em escala maior, eu acho que está certo. Quando diz que a doença só ataca pessoas jovens, é um mito, pessoas idosas é um mito. Está morrendo muita gente jovem na França, na Itália muita gente jovem também, dos 18 a 42 anos, e aqui não vai ser diferente, se o governo não tiver um pulso para proibir a mobilidade. Essa é a minha opinião, mas respeitando a sua, com certeza. Valeu, Múcio, um abraço, viu? Foi um prazer. Ademir,
Isso aí pela sua opinião e agradeço também pela divergência, até porque é natural. Olha, a Índia tomou a decisão de confinar mais de 1 bilhão e 300 mil pessoas. Eu conheço a Índia, andei toda, né, quase, não toda, né, teve regiões que eu não fui. E vejo nisso o terror e a impossibilidade total de que ocorra esse confinamento em massa, sem consequências, não só em função do coronavírus, mas em função das condições econômicas e sociais, das condições de higiene, das condições econômicas pessoais, porque tem muita gente miserável na Índia, muita gente pobre. Eu estive num bairro lá chamado Santa Cruz, em que você tinha que fugir das pessoas que te pediam qualquer coisa. Um pedaço, viam você comendo um lanche, pediam a metade, pediam numa língua que a gente não entendia. Né? Essa história de que a China parou, a China confinou a cidade de Wuhan e continuou com suas atividades industriais normais. Tanto que comprou 1,5 milhão de toneladas de soja recente no Brasil, está comprando petróleo à vontade a preço de banana. Então, há muito desencontro de informações. O vírus tem um grau, não de contaminação, de letalidade, que chega em pessoas com mais de 80 anos até 15%. É um número alto, perigoso, difícil de conviver com ele. Mas é 0 em crianças de 1 até 10 anos. Depois vai crescendo à medida em que as pessoas têm mais idade. Pessoas sãs vão se infectar e nem vão saber que se infectaram, vão infectar outras pessoas. É claro que a redução dos contatos é aconselhável e necessário. O que eu estou dizendo para você, a paralisação da atividade econômica vai ser muito pior do que a virose. Vai matar muito mais pessoas. Não que a gente vai escapar do número de mortes ser indesejável. Não é isso. Não há paralisação na Índia. O próprio Donald Trump percebeu que entrou no engodo, que poderiam ser tomadas medidas de contenção com mais verticalidade, de proteção de pessoas mais velhas, porque elas são mais vulneráveis. Todos somos vulneráveis, mas existem os mais vulneráveis. Né? Quem não voa de avião pode morrer de uma queda de avião em cima dele, mas não vai morrer da queda do avião que caiu. Então, todos temos nossas vulnerabilidades. Agora, há uma desinformação muito grande em relação às atividades econômicas da Coreia do Sul, certo? Do próprio Vietnã. Da China, então, nem se fala. Ela está a todo vapor. Então, não é verdade que a China esteja contida economicamente. A Índia, sim, tomou uma atitude, está vizinha, tem não sei quantos mil quilômetros de fronteira com a China. Na Rússia, ninguém sabe nem o que aconteceu. As informações da Índia, que ainda é uma grande democracia, a gente já está sabendo. Mas o que está ocorrendo dentro da China, nós não sabemos. E na Rússia também. Nem na Rússia. É isso. Vamos ao telefone falar com o ouvinte. Estamos entrevistando o empresário Múcio Azevedo, empresário no município de Ourolândia. Vamos ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Múcio. Bom dia, amigos ouvintes. Aqui é Reginaldo está falando. Pois não, Reginaldo. Eu discordo de uma boa parte do entrevistado aí, porque a vida humana está acima de qualquer outro tipo de interesse. Eu sei que vai ter um colapso em termos da economia, isso aí não tem dúvida, mas a gente tem que preservar pela vida humana. Aí quando eu vejo as pessoas fazer excesso comentário, como ele está falando aí, isso me deixa um pouco preocupado. Porque cada dia que passa, aqui no nosso Brasil e inclusive na nossa Bahia, está crescendo o caso da epidemia. Inclusive temos 2 casos aqui que foi citado, comprovado, próximo da gente, São Domingo e Canarana. Inclusive essa pessoa de Canarana acabou de falecer ontem. Então cada dia que passa a tendência é aumentar. E aí, como é que fica a vida do ser humano vulnerável do jeito que está? Eu vejo a questão da Itália, país de primeiro mundo.
passou do que passou e ainda está passando ainda. Eu sei que tem essas pessoas que não querem se comportar, entender e se aguardar em casa até esse sistema que está passando passar. Não, quer ir afrontar. Eu sei que tem seus interesses, pessoal de cada um, tem os interesses políticos também, que está cada dia mais guerreando nessa parte, que eu gostaria que tivesse mais uma visão mais ampla, não ninguém tentar tirar proveito diante da situação dessa, que todo mundo está no mesmo barco, tá entendendo? Mas, infelizmente, o ser humano é difícil. Além de mais, acho que seria mais agora as pessoas terem uma visão mais ampla em termos de espiritualidade. Entender que nosso planeta Terra está passando por essa evolução e cada um de nós poderia se exemplar mais nossas atitudes, como é que se diz, mudar nosso comportamento como ser humano e pensar mais no próximo e deixar mais o egoísmo e outras coisas mais que abomina o interesse de Deus. Deus quer o bem de todos, mas Deus também é justiça. É minha participação, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, Reginaldo. E eu vou liberando aqui as mensagens pelo WhatsApp, são muitas. Vamos lá, gente. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jaraguá. Parabenizar a música pela brilhosa entrevista, né? Na verdade, esclarecimento. Hamilton aqui da Copedras. Ok, Hamilton da Cooperativa de Pedras aí do Tombador. Vamos lá, mais gente. Bom dia, meu querido João Batista. Bom dia, ouvinte do programa Levanta a Voz da Rádio Jaraguá. Bom dia, seu Múcio. Prazer imenso estar lhe ouvindo nesse momento. Eu sou o Badu. Tenho, assim, grande admiração quando eu paro qualquer coisa para lhe ouvir, seu Múcio Azevedo. É um prazer imenso estar ouvindo aí suas colocações. Voltando à força de pressão ao senhor presidente da República, seu Múcio, essa maneira dele se expressar. Eu vejo assim que é muito assim a maneira, né, muito forte, né? Afinal de contas, ele está dialogando com milhões e milhões de brasileiros, onde tem pessoas altos intelectuais, pessoas finíssimas, enfim. E o que me deixa um pouco intrigado, eu fiz infantaria. E o que acontece é o seguinte, é uma instituição nacional permanente com base na disciplina e a hierarquia militar. Já fala disciplina, né? Tem uma grande admiração por infantaria, essa coisa toda. Então é muito forte assim a maneira de expressar, mas eu concordo muitas coisas que ele fala, principalmente dentro dessa situação que estamos vivendo, o mundo está vivendo, né? Então é momento de muito pânico, essa coisa toda. Então é a minha opinião, que deveria ele se expressar de uma maneira mais dócil, uma maneira mais light, eu quero dizer assim. Portanto, sobre a disciplina, o que é que o senhor me diz aí? Que não é muito forte a pegada dele para se dirigir à nação, seu Múcio? Maravilha, obrigado, Badu. O Múcio vai responder, Badu, Reginaldo, todo mundo. Mas deixa eu correr aqui para a gente atender mais pessoas, porque são muita gente, são muitas pessoas querendo participar e muita gente querendo interagir. Bom dia, João, manda um abraço aí para Múcio, palavras bem colocadas, né? Concordo com ele em partes. Bom dia a todos vocês, Luciene Amorim de Catinga do Moura. Bom dia, João Batista. Acompanhando a entrevista desse nobre empresário Múcio Azevedo. Mande um abraço especial para um amigo aqui de longas datas, o subtenente Vitor Costa, que está nos acompanhando. Ele é o coordenador de comunicação aqui da 24ª CIPM. Um abraço aí, subtenente Vitor Costa. Vamos ao telefone e depois Múcio responde a todos esses questionamentos. Alô, bom dia. Oi, João. Pois não, quem fala? É Balbino, eu novamente. Balbino é de Orolândia, pois não, Balbino? Eu não posso deixar de parabenizar o empresário senhor Múcio com suas sábias explicações. Sei que ele não veio aí ganhar dinheiro para isso, mas isso aí, na realidade, é uma maneira que nós precisávamos ouvir. Porque o mundo que nós estamos vivendo, como ele já explicou aí, as indiferenças
são gravíssimas, são várias. E a gente precisa estar atento com as explicações dessa. Muitas pessoas, talvez, vai acalmar os ânimos, que estavam desesperados. Amém. Tudo que ele está explicando aí é uma verdade. Aí não tem meia verdade. Aí não tem uma coisa assim inventada, é uma coisa didática mesmo. Todo mundo está vendo. E na realidade, o Brasil que nós estamos vivendo, não adianta ninguém correr da morte, não. Se é guerra, se você deitar para morrer, você morre. Então é guerra, vamos para o campo. Vamos para o campo. A minha opinião é essa. Um abraço para o senhor Múcio, para você, João, também. Valeu, obrigado. Só liberar mais uma mensagem aqui para a gente poder ler e colocar o máximo número de pessoas. Bom dia, João Batista. Concordo em muito do que Múcio falou. Eu acho ainda mais desse complexo jogo de interesses econômicos global. Inclusive, vejo que o Brasil tem um potencial gigantesco de se beneficiar com essa crise globalizada. Isso é o momento de fazer as coisas certas e colher os frutos no futuro. Obviamente, podemos fazer a preservação com os cuidados necessários, preservando os mais vulneráveis, mas trabalhando para que a economia não pare. Por isso, contaremos com empenho, responsabilidade e labuta dos menos vulneráveis. Se a economia parar, os efeitos e consequências serão ainda mais letais. É Léo Amorim que manda essa mensagem. Portanto, Múcio, foram várias pessoas interagindo. Fique à vontade para comentar. Respondendo ao senhor que noticiou a morte lamentável, né, de uma pessoa vítima da ação do vírus. Ninguém está negando a gravidade dos fatos. O que eu questiono é se a paralisação total, né, o seu lockout, que zerará a atividade econômica, porque já está praticamente zerada, vai ser melhor do que uma ação mais equilibrada de proteção daqueles que são de fato mais vulneráveis, ou se o fechamento de tudo é suportável. Por quantos dias? Quantos dias esse país já quebrado aguentará de inatividade? Como funcionarão os serviços de saúde? Aí vem R$200 para a pessoa, para uma família. Isso não significa nada, até porque nem vai ter o que comprar. O que eu defendo é que haja uma consciência de isolação daquelas pessoas que, por alguma razão, em função da idade ou da ação da própria natureza, tenham mais facilidade de sofrer uma doença grave diante da infecção viral, e que se reduzam as atividades de natureza social, né? Não precisávamos nem do carnaval que foi ontem, onde as pessoas faziam coisas muito mais sérias. O uso de drogas. Quem vai coibir o uso de drogas? Vai ser uma fuga? Quem é que vai sustentar a criminalidade de pessoas entrando em desespero pela falta de tudo? Então, há meios de conter o vírus, a ação, o volume de infecções, sem que se reduza por completo, né, num lockout absurdo, a atividade econômica. Porque nós, depois que se passar o pico da infecção, o pico da pandemia, nós estaremos com um país devastado. É um abismo chamando um outro abismo. É nesse sentido, eu não sou contra a prevenção, eu não sou contra os cuidados, as mudanças de hábitos, em nenhum sentido. Eu sou contra a redução ao nível que se deseja da atividade econômica. Ainda não houve saques, ainda não houve violências, mas elas não deixarão de acontecer em qualquer momento. Em 1970, quando eu fui para São Paulo, as cidades de Pernambuco eram invadidas por famintos do campo que não tinham o que comer, gente. Hoje isso acontecerá, se chegarmos a esse ponto, numa dimensão de proporcionalidades incalculáveis. Zerar a atividade econômica, fechar todo mundo dentro de casa, vai criar um caos que nenhum Estado tem condição de suportar. Enquanto isso,
de onde se originou a doença. Eu não estou aqui apontando a China como culpada de nada, como responsável por retardar as informações sobre a virose. Isso ela fez. E as pessoas que se manifestaram desapareceram. Há empresários que sumiram, ninguém sabe onde anda, ninguém sabe se morreu, porque a China não abre, para que a imprensa tenha liberdade. Aqui há uma disputa política que me envergonha. Eu acho que o comportamento da classe política mais poderosa é de causar nojo. Ninguém toma nenhuma medida para reduzir os seus privilégios. O povo é objeto da ação deles. Quanto mais deletéria, melhor, porque mais se beneficiam. É em planos de saúde, é em ajuda de moradia, é em viagens custeadas por nós. Mas falar nisso, ninguém pediu o exame do coronavírus de Lula, nem de Dilma, que viviam pela Europa, para cima e para baixo. Mas do Bolsonaro estão cobrando. Vejam que negócio interessante. Havia um certo número de pessoas na comitiva de Bolsonaro que foram para os Estados Unidos da América. 23, 22 deles voltaram positivos. O general Heleno, inclusive, ontem já voltou a trabalhar. Bolsonaro não pegou o vírus. A possibilidade da infecção, ela é uma realidade. Nas pessoas mais vulneráveis, ela é muito mais grave. Nas pessoas menos vulneráveis, ela deve ter sua gravidade. Algumas pessoas passarão por isso sem ter nenhum sintoma, contaminarão N pessoas, então é preciso conter. É preciso mudança de hábitos. É preciso reduzir as aglomerações ao nível quase zero. Mas não é possível a paralisação da atividade econômica, porque nós criaremos um problema pior do que a pandemia. Somos um país economicamente vulnerável. Nós vivemos de vender commodities. Vendemos tanto ferro para a China que daqui a alguns anos nós vamos ter que comprar sucata na China para fazer enxada, machado e faca aqui. As pessoas não estão entendendo que há um predomínio do poder econômico, do globalismo no mundo. As expressões de Alexandre Dugin, que é o ideólogo de Putin na Rússia, são de promover a dominação eurasiana. Eu li tudo isso, toda essa história. Ou vocês acham que nós estamos lidando com os chineses santinhos? O povo chinês é um povo bom como o nosso. Mas o governo chinês é uma ditadura sanguinária. Verdade. Nós herdamos o número de 70 milhões de mortos no governo do senhor Mao Tse-tung. Se o comunismo prestasse, desse certo, teria dado em algum lugar. O que deu certo lá é o capitalismo, porque o comunismo também é uma forma de capitalismo, com a dominação de uma elite que tudo aproveita, que de tudo tira proveito. Por que foi que não deu certo? Porque não tem possibilidade de dar. Reduzindo o homem em sua liberdade, em seu livre-arbítrio, ao número para o Estado, nós estamos arrasando com a humanidade. Essa é a verdade. Se ninguém quer enxergar, paciência. Vai ser um cego levando outro cego para o abismo. Claro que eu não quero que ninguém concorde em tudo comigo, nem empate, se não quiserem, tudo bem, eu respeito isso. Nasci com esse viés mesmo quando eu militava na esquerda, né, porque vi nascer o movimento trabalhista, vivi o movimento das greves trabalhistas no ABC Paulista, apanhei, fui algemado, fui preso, fui levado para a delegacia, de lá nos levaram para o DOPS, não levei nem um tapa, levei um chute na hora que eu perguntei para a autoridade que me algemava se aquilo era necessário, porque ele não algemava a mãe dele, o cara me deu um tapa mesmo, entendeu? Era um jovem revoltado com a situação econômica dos empregados ali no ABC Paulista. Então, lá eu nem fichado fiz uma declaração de que não estaria mais presente. Me soltaram, fiquei lá umas 4 horas, não vi ninguém. É claro que houve misérias, ditadura nenhuma presta, nem de esquerda, nem de direita. A liberdade é uma coisa que não tem preço. Agora, fico triste com qualquer morte. O que eu estou dizendo é que o remédio vai ser um sucesso absoluto, só que vai matar o doente. Nós sairemos de uma crise para uma outra que não teremos solução. Porque a fome também mata. A desassistência também mata.
E se nós levarmos todo mundo a um confinamento absoluto, como é o que se está pregando aí, não sai de casa, algum velho que vai para a rua, volte, pelo amor de Deus. Vamos criando um pânico que não vai ter controle. Isso sai do controle de qualquer Estado. E a briga é política, a briga é por hegemonia econômica, por hegemonia militar, no mundo inteiro. Eu quero ver como a Índia vai sustentar preso dentro de casa 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A China não fez isso. A China, quando percebeu os casos, isola essa cidade. O que aconteceu com aquele povo de Wuhan? Ninguém nem sabe, porque eles não divulgam. Os jornalistas que foram para lá investigar foram expulsos. Não há verdade divulgada pela China. Agora está a reunião do partido para decidir o futuro. Eles já têm planejado tudo, porque tem tempo. Enquanto o capitalismo que eles instalaram lá dentro produz as riquezas de que eles precisam, eles têm todo o tempo de dominar, porque não há liberdade política. É um país de um partido só. E nós temos do lado, vizinho de nós, essa desgraça da Venezuela acontecendo, as pessoas perdendo a sua identidade nacional, o seu sentimento de pertencimento a uma pátria, levados ao sofrimento e à dor, que já nem comove, já nem é mais assunto. O que está acontecendo na Venezuela não é mais assunto de mídia. O assunto agora é a contenção das pessoas em casa. A campanha Fique em Casa. Fique. Se você é vulnerável, fique. Se você não pode trabalhar, claro que não vai. Vamos esperar uma vacina, vamos esperar a ação de algum agente químico, um remédio qualquer que minimize os danos dessas infecções. Agora, parar o país, isso vai ser a tragédia. Já está sendo e será ainda pior. Ok, vamos ao telefone falar com o ouvinte. Alô, bom dia. Muito bom dia, João Batista Ferreira, a todos os ouvintes da Rádio Araguá e ao nosso nobre Múcio que está aí dando aula ao vivo no programa Levanta a Voz. Colaborando aí com as colocações do Múcio, eu analiso que a fala dele está dentro da linha correta, até porque vivenciamos um momento muito delicado e percebemos os extremos que estão acontecendo em toda parte do mundo e trazendo realmente uma tensão agravante com uma expectativa futura de um desastre como a fome, que com certeza matará mais do que essa virose. E a gente percebe que o público mais fragilizado realmente é os idosos e as crianças, e é onde nós devemos nos ater, né? Então, que a população entenda que esse esclarecimento é para que a gente possa agir mais, falar menos e sensibilizar com a situação do país no momento. Deixar de lado os partidarismos, deixar de lado as diferenças e focar na solução. Até porque um país sem planejamento é um país falido. Uma sociedade que não tem norte, não tem rumo, não tem orientação, não tem esclarecimento, é uma sociedade fadada ao fracasso. E nós precisamos entender isso. Se você, ouvinte, não tem conhecimento de causas, de números, de estatísticas, é melhor você ouvir aquelas pessoas mais experientes para que você possa analisar o arsenal do momento. Eu estava observando a palavra do presidente, ele foi sucinto e direto e objetivo e bem claro nas suas colocações. A gente percebe que a esquerdopata está usando o momento para querer confrontar com um governo que está tentando mostrar à população que nós precisamos poupar os idosos, as crianças, os mais jovens, lutar para manter a economia e manter, né, as pessoas trabalhando a economia em andamento para que o país não entre em um colapso, porque a gente analisa que um mal puxa outro mal. Tantos países subdesenvolvidos, países de primeiro mundo, estão passando por crises existenciais e nós, terceiro mundo. Então precisamos unir forças e procurar analisar com bastante cautela as colocações das pessoas que querem nos esclarecer e trazer para a gente uma conscientização e uma ação consistente para que a gente possa superar essa fase. Com certeza isso passará e nós estaremos aí contando
com a vitória. Um abraço a todos, um abraço a todos vocês. Aí, Evanilton Souza, Gil Cruz, é o seguinte: bom dia, eu falo aqui diretamente da Alemanha. Aqui o vírus está ligeiramente controlado, justamente pelo fato do confinamento obrigatório. E o governo fechou tudo, está bancando a todos sem a preocupação com a economia, pois vale mais a vida, a economia se levanta depois. Não adianta alguns ficarem em casa e outros não. Então o Gil está morando lá na... E tenho que lembrar ao senhor Múcio que a Itália revogou o confinamento e todos sabem o que aconteceu. Então Gil Cruz está na Alemanha. Um abraço para você, Gil, aí da Alemanha. Esse cidadão está certo. Eu vejo esse pânico como uma oportunidade para os Estados Unidos indicar o amor. Não entendi bem. Edivaldo Nunes, não entendi bem, Edivaldo, o que você quer dizer. Milena Silva Cruz: tá complicado, João. Sou autônoma. A semana passada não pude trabalhar porque pego feira em cidades como Monte Chapéu e Cafarnaum. E as contas estão se acumulando. Só Jesus por nós. Só espero que tudo isso acabe logo, né? E as nossas vidas voltem ao normal. Muito bem. Fabrício está dizendo aqui o seguinte: aqui em Jacobina a prefeitura está fechando até sorveteria, ameaçando multar as pessoas. Uma empresária foi multada em R$30 mil. O prefeito Luciano deveria se preocupar com cestas básicas para a população. Está colocando os fiscais para fechar tudo. Prefeito Luciano, abra o olho, tem eleição. Bom dia. Vim agora da lotérica, só está pagando Bolsa Família. Só vai voltar à normalidade segunda. Fui na lotérica da Mano Novaes. Márcia, bom dia. Senhor empresário, entrevista em uma colega na China. Ela está posta, né, lá as pessoas em macas, né, cuidados profissionais de saúde. Também eles estão orando, tá ok. Deixa eu ver mais gente aqui. Cássio Robério Cerqueira: bom dia, João. Estou aqui assistindo de São Paulo o senhor Múcio Azevedo, um empresário inteligentíssimo, com suas posições e explicações. Sempre concordo com tudo isso que está colocando. Sempre falo que isso aqui no país é interesse político. Então tá aí o Cássio Robério, lá de São Paulo. E aí tem muitas mensagens aqui, mas eu vou ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Pois não, quem fala? Eu não gosto de dar meu nome, não. Pois não, fica à vontade. Eu gosto de parabenizar esse rapaz, esse músico. E agora, 3 horas da manhã, eu vi uma entrevista de Ciro Gomes, totalmente ao contrário do que tudo que esse rapaz está falando. Então é uma questão política, rapaz. São duas seleções perigosas que estão aí no mundo. Uma é a vírus e outra é a fome. Vamos eliminar uma. Então, parabéns, Múcio. Ok, eu vou chamar mais uma participação, as duas participações aqui, gente, para a gente encerrar aqui com o Múcio Azevedo, né? Tem muita gente interagindo conosco, então vamos aqui a mais uma mensagem pelo WhatsApp. Vamos lá. Bom dia, João. Bom dia a todos da Jaraguá. Esse senhor, realmente, na sua entrevista, eu percebo que ele tem interesse econômico, interesse financeiro, não interesse na vida do ser humano, porque, acima de tudo, temos que conservar a vida. Quando ele fala que os velhos são mais vulneráveis, os velhos não, que velho é coisa que a gente joga fora. Os idosos são pessoas mais vulneráveis. Também a população brasileira tem muita gente doente, muitas pessoas com problemas respiratórios, problemas graves que não podem passar, não pode ter esse vírus, que ele não suportaria. Não só são as pessoas idosas, mas pessoas jovens que têm problemas também de saúde, que não suportaria essa doença. Então, eu percebo que ele, na sua fala, ele tem muito interesse econômico, interesse da ganância. Esse é o meu modo de ver, porque a vida, acima de tudo, tem que ser preservada. E eu vejo que a população de Jacobina está muito despreparada, porque as pessoas têm a sua opinião própria, e quando uma pessoa vem e fala algumas palavras bonitas, e porque tem conhecimento, as pessoas mudam a sua opinião. Gente, não podemos ser assim, não. Nós temos que pensar no bem-estar do país. Certo que algumas coisas não tem que funcionar, mas que é necessário esse tempo de ficar em casa é necessário para que Deus abençoe, que passe isso e a gente possa superar. Não a pessoa viver
em função da economia e pensando de ganhar o dinheiro. Se tiver o dinheiro e tiver a população doente, não vai ter que fechar. Então vamos pensar nisso, Senhor. Vamos rever sua concepção. Eu respeito sua opinião, mas não concordo com ela, não. Acho que você está totalmente equivocado. É Joana aqui do Velame de Baixo. Obrigado, Joana. Chegou aqui mais um áudio, mais um ouvinte participando aqui do nosso bate-papo hoje com Múcio Azevedo, né? Muita gente interagindo, eu não vou poder atender a todo mundo. João, bom dia, Múcio, pode estar certo, mas nós temos uma população pobre, poderemos ter os hospitais com filas imensas. Não tem o nome do ouvinte, vamos aqui um áudio, vamos lá. Bom dia, João Batista. Tá falando aqui é seu amigo Valer. João, estou ouvindo aí a entrevista do senhor Múcio e eu concordo plenamente aí com essa moça aí que deu a entrevista agora aí, João. O que eu estou vendo aí é que os empresários só tá vendo o lado financeiro, viu? E não tá vendo o lado da humanidade. Tenha um bom dia, João. Valeu, um abraço. Bom dia, observa-se uma divisão de opinião do povo, cada um em seu quadrado, sabe o que passa e precisa para sobreviver. É o Gleiston Amorim Mendes, ex-presidente da Câmara de Mirangaba, que faz essa observação. Eu vou atender mais uma ligação, né? Colocar mais um ouvinte e a gente encerra com o Múcio, ele fazendo as considerações. Apaixonados por carros, loucos por qualidade, Posto Avenida agora ainda mais vantagens, as melhores promoções, com maior facilidade. Posto Avenida é o mais completo da cidade. Posto Avenida você conhece, confia, competente, internacional, faz parte do seu dia a dia. Posto Avenida, o seu posto em Jacobina, Avenida Orlando Oliveira Pires, 1430, telefone 3621-3418. O seu smartphone ou aparelho celular quebrou, o tablet quebrou, então leve hoje mesmo à loja Atualize. A Atualize tem conceito de celulares e tablets, película protetora, tela touchscreen, fones, carregadores e muito mais. Atualize, uma loja que é referência em aparelhos celulares e acessórios. Serviço de coleta e entrega dos seus equipamentos e mais. Venda de peça no atacado. Loja Atualize, Avenida Orlando Oliveira Pires, 277, telefone 3621-6765. Vamos ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, João. Pois não, quem fala? Quem fala aqui é Júnior, tudo bom? E aí, Júnior, tudo certo, Júnior? Participei ontem com você, ontem também pela manhã, aqui da Festa Mais. João, quando você fala, eu ouvi uma entrevista aí do nosso amigo, interessante, uma pessoa inteligente, mente aberta. E quando vocês falam aí que a Alemanha investiu tanto de dinheiro, os Estados Unidos agora vai investir mais de 2 trilhões, está falando, mas nós estamos falando de países que não são corrompidos, né? Infelizmente, nós temos no nosso país, nós sabemos que às vezes as verbas vão ser liberadas, como o governo vai liberar agora, tanto dinheiro, será que vai chegar nos locais certos? Será que vai ser distribuído de forma certa para usar realmente para a saúde? Ou vai interessar só os bolsos dos nossos governantes? Infelizmente, nós temos uma mídia também, uma imprensa, não generalizando toda, mas quase todas corrompidas através do dinheiro. Nós vemos a Globo aqui agora, você assiste a Globo é batendo direto na mesma coisa, que aumentou mais uma morte, aumentou mais 2 mortes. E o número de pessoas que morrem, João, no nosso país, de anos e mais anos, com a saúde frágil que nós temos, pessoas morrendo nos hospitais. Será que vai ser essa epidemia agora que vai parar tudo, que vai acabar com tudo? Eu vejo lá na frente uma grande destruição em massa. Vai faltar alimento, vai começar a faltar dinheiro, aí vai começar o saque. Eu não sei onde vai parar isso, João. Eu sei de uma coisa, o nosso país é corrompido, temos governantes infelizmente corrompidos e interesseiros só nos seus bolsos. Será que esse dinheiro vai ser distribuído de forma certa? Essa é a pergunta que eu deixo, João. Ok, obrigado. Eu vou só pedir aos nossos ouvintes que dá uma segurada nas mensagens, gente, porque eu não vou poder atendê-los. Eu vou soltar agora as últimas mensagens, mas eu não vou poder mais atender mensagens aqui, tá bom? Eu agradeço a todo mundo, porque o horário nosso já está chegando ao final. Vamos aqui, vamos lá? Bom dia, João. Bom dia, seu Múcio. Então, assim, eu gostaria de dizer que eu concordo plenamente com tudo que o senhor está falando. Tudo mesmo. Estamos vivendo dificuldades, sim, mas os problemas que isso tudo vai acarretar serão bem maiores. Porque se o comércio não tem como pagar as contas, infelizmente, a população irá padecer de fome, de necessidades.
de necessidades onde eles estão achando que só no momento é que tá bom, porque ainda tem um dinheirinho na conta, ainda tem uma comidinha no armário. Mas só que vai chegar um momento que, infelizmente, o dinheiro não vai entrar. E como é que vai se comprar? Como se vai consumir o material que estão sendo produzido se não tem mais dinheiro? O dinheiro acabou, o comércio quebrou. E aí? É só olhar para o próprio umbigo? Não. O comerciante, ele não está olhando para o próprio umbigo, não. Ele está dizendo, se eu cair, vocês caem junto comigo. Então nós precisamos sim despertar, nós precisamos sim entender, e tudo que ele está dizendo, tudo que o presidente falou é consciente, gente. Não é momento de desespero mais não, mas é momento de entender que os mais novos que têm saúde, os que conseguem sair, que saia sim, que vai trabalhar quando for liberado. Nós precisamos entender isso. Infelizmente, a gente fica achando que o dinheiro vai nascer no pé de árvore do quintal. Não vai dar muito certo. Essa é a minha opinião. Ok, obrigado, querida, pela opinião. E vamos aqui fechando, vamos lá? João, também concordo com esse Múcio Azevedo, João. Negócio de parar, tem que trabalhar mesmo. Concordei desde o começo, quando abriu a entrevista, desde as primeiras palavras dele, que eu concordei com tudo que ele está falando, João. Valeu, um bom dia. Aqui é Valdo do Bairro Nazaré. Valeu, Walter. Mais gente aqui? Bom dia, João Batista. Tá falando aqui é seu amigo Valei. Esse já foi, vamos aqui mais outro. Bom dia, João Batista. Eu concordo também com a moça que falou aí agora. Pois eu tenho, meus pais não são velhos, são idosos. E jamais eu quero perder eles por causa dessa doença. Tenho também meu filho, ele tem apenas 20 anos. Tem problema, assim, quando gripa, cansa muito. Imagina se Deus o livre chegar essa virose perto dele. Está repreendido, Senhor. Pois eu concordo sim, temos que pensar na vida. A comida a gente dá um jeito, quem tem vai dividindo com o próximo e vamos aí lutando. Eu sei que Deus vai dar uma providência, mas primeiramente a gente tem que pensar na vida do ser humano. Valeu, mais uma. O seu smartphone, o aparelho celular quebrou, o TAT quebrou, então leve hoje mesmo a loja. Sai nem minha voz aí. Atualize tem conceito de celulares e tablets, película protetora, tela tóxica. O vídeo que gravou foi minha voz. João, gostaria que Múcio opinasse sobre o que eu falei. Eu falei sobre a disciplina verbal do presidente da República. É o nosso Balduino Silva Badu. Então, para fechar, Múcio, você fica à vontade para comentar e aproveite também para comentar a opinião do Badu sobre a forma, né, a disciplina verbal do presidente Bolsonaro. Bom, a Badu responde o seguinte. O presidente não tem a retórica que eu desejaria que ele tivesse. Não é um homem burro. Ninguém entra na Academia Militar de Agulhas Negras, que é um exame que exige uma preparação para isso, mas não tem o dom, né, de falar de forma agradável. Ele é muito verdadeiro, diz o que pensa, isso desagrada muitas pessoas. Eu não levo isso em conta. Eu observo o que ele diz a partir do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro. Até o momento não o percebi mentindo em nenhum momento. Se não agrada aos meus ouvidos, eu vou ouvir uma outra música, né? Mas não tenho nenhuma restrição, não. Vejo gente muito mais agradável que nos ferrou e nos levou para o inferno, né? Ele disse que o demônio tem a voz suave, né? Não é assim como essas manifestações. É muito mais sábio do que o homem, que é mais velho que o homem, existe antes do homem. Bolsonaro não é nenhum modelo de retórica, não é o padre Antônio Vieira, como eu já tinha dito aqui. Então, tem um jeito dele, mas é verdadeiro. É isso. Então, Múcio, brigadão aqui pela sua presença, foi muito bom esse nosso bate-papo. Eu acho que esse debate, quando é feito assim, ouvindo o contraditório, representa muito, né, para uma reflexão da sociedade, né? Eu acho que eu estava vendo aqui o presidente do Clube dos Dirigentes Lojistas de Jacobina, né, concordando com a sua opinião, inclusive mandou alguns dados, eu não li porque são muitas informações e a gente estava na correria aqui, mas a Paulo Henrique manda um abraço aí, Paulinho. E realmente é um momento de muita preocupação, porque a gente sabe que a preservação da vida é fundamental, os cuidados que estão sendo tomados precisam ser efetivamente colocados em prática, mas parar tudo é complicado, né, moço?
Veja bem, nós temos um elenco de valores a defender. A vida está em primeiro lugar. Depois vem a economia, depois vem os outros direitos sociais, que é um conjunto deles que nem adianta tentar descrever aqui, porque são muito numerosos. Agora, a forma de agir defenderá a vida ou será um pouco ainda pior do que a contenção absoluta das pessoas? Teve um senhor aí que falou da Alemanha, em que disse o seguinte: o governo alemão trancou todo mundo dentro de casa e sustentou todo mundo. As diferenças regionais são de uma dimensão que nós não temos nem como medir. É verdade. Eu quero ver o Brasil fazer isso, eu quero ver a Índia fazer isso, eu quero ver a Bolívia fazer isso, não há possibilidade. Nem a América do Norte eu acho que terá essa condição. As crianças pobres que vão para a creche, que não estão indo, né? Que vão para a escola, que vão pela merenda. Eu tô muito preocupado com isso. Veja bem, eu sou totalmente a favor de medidas de contenção e de mudanças de hábitos para que o vírus não se dissemine de uma maneira absolutamente incontrolável. Mas sou a favor da contenção vertical. Eu falei velhos, até porque também sou velho, e as pessoas, idosos para velho, quer dizer, o politicamente correto tem dominado. Eu sou um idoso velho. Pronto, acabou. Isso não me ofende. Se alguém me chamar de velho, não me ofende, até porque eu sou mesmo. A verdade sobre mim não me faz nenhum problema, não me causa problema nenhum. Mas peço desculpas à pessoa que não quer ser chamada de velho, e eu não vou chamar, se eu sei que ele não gosta. O Rubão, pelo menos, é um jovem. Então, veja bem, houve a acusação de que há o interesse financeiro, alguém me identifique qual seja. O que eu imagino sobre o fato é o que eu disse aqui. A epidemia é grave, a situação econômica é periclitante, as medidas tomadas de contenção absoluta das pessoas em casa não vão gerar o efeito necessário, vão criar uma outra tragédia, talvez de dimensões ainda maiores. Então, é preciso ter cuidado, sim. É preciso impedir aglomerações, mudar hábitos de higiene, procurar se proteger de todas as formas e defender aqueles que são mais vulneráveis, de maneira a não permitir que eles se contaminem. À medida em que a imunidade for se disseminando no meio da população, nós teremos um quadro um pouco mais alvissareiro. Eu agradeço pelas pessoas as que concordaram e as que discordaram. Agradeço a você, João, por essa oportunidade. Nós agradecemos. E espero que a gente... Tem só mais um ouvinte aqui, eu vou só liberar mais um ouvinte que está querendo muito falar com você, moço. Então, só para a gente fechar aqui, vamos lá só para a gente fechar. Alô, bom dia. Obrigado ao Cássio, lá de São Paulo. O Cássio, alô, bom dia. Bom dia, gostaria de fazer uma pergunta a esse rapaz. Pois não, quem fala? Ele fala aqui Cinhas do Poço aqui. Pois não. Não, rapaz, é o seguinte, a respeito, ele está falando, certo, que vamos entrar, certo, numa crise pior que a fome, certo? Mas, primeiramente, agora que nem essa mulher aí, passou nesse instante aí, nós temos primeiramente que pensar na vida, certo? É que nem ela falou. Ele está olhando esse lado, certo? Nem tudo fechou, principalmente os supermercados, essas outras coisas, certo? Alimentos. Só que ele está pensando, realmente, como a mulher falou, eu acho que ele está pensando muito, muito, muito no lado financeiro, ele como empresário. Porque ele como empresário, é o seguinte, ele vai ter que arcar. Vai ter que arcar com seus funcionários, certo? Então, isso eles estão olhando. Mas, primeiramente, nós temos que ver a vida do ser humano, não só dos que nela fala, dos chamou de velhos. Ofende, porque eles são idosos, certo? E jovens, como também está em Portugal, não só morreu velhos, que ele diz. Crianças que recebi, certo, de WhatsApp, de colegas minhas, certo, que morreu crianças, certo, que é muito menor, mas pega e mata, como já matou, já morreu, certo? E eu acho que ele é muito intelectual para poucas pessoas de Jacobina, que ele muito pouco, certo? Poucas palavras que ele fala, certo? E parece até um entender meu, que ele até defende Bolsonaro, certo? Ele até defende. Só que ninguém também é cego pelas palavras dele. Algumas pessoas sim, mas se você for olhar as pessoas que participaram do programa, 90% foi contra ele, certo? Para ele está tudo bom.
está tudo bom. A questão é, vamos pensar na vida do ser humano e depois nós vamos pensar nessa outra parte, certo? E se deixarmos, que nem os idosos, que nem ele está falando, que tem uma probabilidade muito maior de ter essa doença e provavelmente morrer, por que deixar ele sair? Por que deixar ele se expor? Nós temos que pensar primeiro, falar para ele, se conscientizar também, que ele diz que é velho e que é idoso. Será que ele não está dentro de casa, direto? Será que ele está na rua se expondo? Porque ele é um empresário, certo? O que eu quero dizer é isso. Primeiramente, vamos pensar na vida do ser humano e o resto corre atrás, sabe por quê? Deus transformou um pão e deu de um pão só. Ele deu comida a vários. Então, pronto. Primeiro vamos pensar no ser humano, para depois pensar no poder financeiro e político. Isso aí é por último. Só isso que eu quero dizer e agradecer aí, certo? Mas sou contra ele totalmente, todas as palavras. Ok. Obrigado. Obrigado pela sua opinião. Múcio. Bom, se eu sou a favor de Bolsonaro, eu acho que é um direito que eu tenho. Eu sempre tive medo das maiorias. Elas escolheram libertar Barrabás e crucificar a Cristo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Eu não defendi a exposição dos vulneráveis. Ao contrário, como velho, tomo as minhas precauções. Espero que todas as pessoas idosas também tomem, os jovens também tomem. Foi isso que eu disse. O interesse financeiro, será que é apenas meu? O interesse financeiro é de todas as pessoas que precisam sobreviver. Até porque eu acho que não serão mais multiplicados nem pães nem peixes, né? Deus vai nos abençoar e eu espero, rezo todos os dias pedindo a Ele que nos afaste dessa pandemia horrível que está ceifando vidas inocentes, vidas vulneráveis. Não soube de nenhuma notícia de morte de criança com menos de 10 anos, pelo menos eu não escutei. Na mídia pode até acontecer. O que eu estou dizendo é o seguinte: a paralisação econômica vai impedir que o Estado tenha meios e que as pessoas também tenham meios de sobreviver com a dignidade possível. Eu acho que a ação de natureza vertical na proteção dos mais vulneráveis vai ser um pouco menos dolorosa. Porque a dor nós vamos sentir. Infelizmente, o vírus está aí e está matando pessoas. E pessoas são importantes, muito mais do que o dinheiro. Só que, infelizmente, se criarmos um caos econômico, se o país se paralisar por um todo, a estrutura de governo, a estrutura, o arsenal dos meios de que o governo dispõe para combater essa epidemia e o desastre econômico vão virar pó em um tempo muito curto. Em um tempo muito curto. O próprio governador do estado de São Paulo, que era um defensor, ontem mesmo teve um embate com o presidente da República, disse: as indústrias não podem parar. Sim. Quem é que vai pagar? De onde as empresas tiram dinheiro? O Jair Cedrade, o seguinte, que é técnico agrícola. Enquanto fechamos as portas da indústria, do comércio, a China apronta mais uma. Acabou de comprar deve ser primeiro Hilde, não sei se deve ser isso, uma das maiores cooperativas agrícolas do Paraná. E também o Moinho Iguaçu. É mole. Como dizia Bolsonaro, a China não quer comprar do Brasil, a China quer comprar o Brasil. Tá? E tem aqui também uma observação que Cleiton Luiz fez, e eu acabei me passando, que é o seguinte: pouco sabe que a China sempre dominou o mundo e que o domínio ao norte americano é muito recente. A minha pergunta é: estamos diante de uma guerra biológica ou diante de uma conspiração chinesa? Se os empresários decretarem concordata ou falência, como ficará o Brasil? Então, resumidamente, para a gente fechar. Hein? Veja bem, há um plano sino-soviético globalista de dominação do mundo no aspecto econômico, no aspecto militar e no aspecto estratégico. Isso é inegável. O globalismo é uma verdade real. Usa tanto a esquerda quanto a direita para atingir os seus meios. Por quê? Porque a ideologia não conta.
conta o poder. A ideologia leva ao poder. Ela conta até levar ao poder. No poder você vai ter as ações que te preservarão lá pelo tempo que você desejar. Quem é que derrubou Maduro? Quem derrubou Mao Tse-tung? Foram 70 milhões de mortes. Quem derrubou Stalin? Foram 30 milhões de mortes. Quem derrubou Hitler? Hitler foi derrubado na bala. No princípio alguém falou de Ciro Gomes que ele... O que é que você quer? Quero o controle social da mídia e o fim da ilusão católica. Desculpa. Essa tendência ao controle social das ações humanas, do predomínio do Estado sobre a individualidade de cada um de nós. Nós somos uma parte de Deus, uma célula do Ser Supremo. Nós temos um valor imensurável. Ninguém vai levar dinheiro para o túmulo, por mais que tenha. O que eu estou dizendo é que se apressarmos essa ida para o túmulo, vai ser muito mais doloroso. Então, é preciso medidas de contenções? Sim. É preciso analisar com muito cuidado se essas contenções vão nos restringir a liberdade a um ponto insuportável? Também sim. É preciso analisar se essas medidas de contenções, num grau elevado demais, nos levarão a um abismo ainda maior do que aquele para o qual já estamos caminhando? Também é isso que eu desejo. De resto, respeito todas as opiniões ao meu respeito. Maravilha. Podem dizer de mim o que quiserem. Obrigado, Múcio. Eu digo o que penso. Um forte abraço, hein? Obrigado, é sempre bom revê-lo, é sempre bom ouvi-lo. Valeu, gente. Olha, um abraço a todos, bom dia. Obrigado, audiência estourada em toda a Bahia, em todo o Brasil, Alemanha. Tá aqui o pessoal da Bélgica, lá de Bruxelas, que acompanha a entrevista lá na casa lá do Genil. Todo mundo parado com a televisão ligada, assistindo pelo YouTube. Obrigado, gente. Bom dia, até logo mais, às 12 horas. E aí, Sônia, comandando o Manhã Feliz da Jaraguá. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Acabamos de apresentar Levante a Voz. Os acontecimentos mais importantes do momento. A cobertura completa do noticiário regional, estadual, nacional e mundial. A prestação de serviço com os nossos repórteres na sua rua, no seu bairro, na sua cidade.